Olá, sou o José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A partir da aula de hoje, nós vamos entrar num novo assunto. Nós vamos trabalhar na avaliação de empresas, que é um assunto controvertido e complexo que está assim na fronteira do conhecimento contábil e multidisciplinar. Envolve então conhecimentos não só de contabilidade, mas também de economia e de finanças. Mas é um grande campo de atuação para o profissional de contabilidade do futuro, além do profissional de finanças e de economia. Vou usar como base esse meu livro aqui, publicado juntamente com o professor Paulo Schmidt, para todas as apresentações desse novo curso. Bom, a nossa aula de hoje é sobre introdução à avaliação. E antes de entrar no assunto avaliação, é importante fazer referência ao que um dos maiores estudiosos e avaliadores de empresa do mundo, Damodaran, cita. Ele cita que um grande número de investidores se utilizam da teoria de investimentos, denominada teoria de investimentos do idiota maior, segundo o qual o valor de um ativo, para se definir o valor de um ativo, é irrelevante, desde que exista uma pessoa interessada, disposta a comprar esse ativo em um determinado momento. No entanto, para que se possa lucrar com esse ativo, não existe a garantia de que tal investidor esteja presente no dia dessa negociação em que nós iremos então concretizar o negócio. Em relação à avaliação, também existem alguns mitos, que nós já vamos retirá-los agora. Os modelos utilizados em avaliações são quantitativos. De fato, eles são bastante quantitativos, mas as variáveis de entrada deixam margens suficientes para julgamentos subjetivos. Além disso, um outro mito é de que a avaliação é eterna. Não, a avaliação não é eterna. Ela é afetada por informações relacionadas não só à entidade, mas também ao mercado como um todo, na qual então a nossa empresa opera. Em razão disso, essa avaliação irá se modificar à medida em que novas informações sobre a empresa, sobre o mercado, forem reveladas. Geralmente o mercado está certo. Então, na maioria dos modelos de avaliação de empresas e de avaliação de ativos, ele será utilizado então como benchmark, em boa parte das avaliações. A gente deve supor então, como avaliadores, que o mercado está certo e buscar então indícios e razões que ofereçam uma melhor estimativa sobre o preço do valor do ativo do que o mercado. Não só o resultado final de uma avaliação é importante, mas todo o processo de avaliação. Pois a avaliação ela vai poder responder para nós questões como: qual o preço adequado a ser pago por altas taxas de crescimento da empresa? Qual é o valor da marca e demais ativos intangíveis da empresa? Qual é o efeito das margens de lucro sobre o valor do nosso ativo ou da nossa empresa? Em relação aos papéis desempenhados pela avaliação, ela tem um papel extremamente útil, especialmente em relação à avaliação e gestão de carteiras, avaliação nas finanças corporativas e principalmente a avaliação na análise de aquisições de empresas. Em relação à avaliação na gestão de carteiras, o papel desempenhado é em grande parte determinado pela filosofia de investimento do investidor, ou seja, o papel vai ser mínimo da avaliação na gestão de carteiras quando se tratar de um investidor passivo, que é aquele eventual que de vez em quando investe. Porém, esse papel da avaliação da gestão de carteiras vai ser relevante quando se tratar de investidores ativos, aqueles que permanentemente estão investindo em ativos. Em relação à avaliação das finanças corporativas, como as finanças corporativas visam maximizar o valor da entidade,
Então, torna-se imprescindível se delinear o relacionamento entre a tomada de decisão financeira, a estratégia da empresa e o valor da empresa. A compreensão desse relacionamento, então, é chave para a tomada de decisões que adiciona valor e para que a reestruturação financeira seja sensata. Já em relação à avaliação na análise de aquisições, que é uma espécie então de combinação de negócios, nós vimos em aulas na qual tratamos de combinações de negócios, que ela incluíam, além da aquisição de empresa, a fusão, a cisão e a incorporação. Em relação então à avaliação na análise de aquisições, ela desempenha um papel importantíssimo, porque tanto o investidor quanto a investida que está vendendo necessitam estabelecer o valor justo da entidade para então negociá-la. Além disso, existem algumas considerações especiais em relação a essa espécie de avaliação, a avaliação das aquisições, que devem ser levados em consideração os efeitos da sinergia sobre o valor agregado das duas empresas, a empresa adquirente e a empresa alvo ou empresa adquirida. A sinergia surge quando a soma dos valores individuais dos ativos é diferente da soma do conjunto deles. Para exemplificar o conceito de sinergia, eu gosto muito de utilizar aquele que foi utilizado pelo professor Eliseu Martins na sua tese de doutoramento em 1972 na USP, denominada ativo intangível, na qual ele se utilizou de ativos tangíveis para explicar a sinergia. Ele usou o exemplo de uma empresa que possuía a solda e com a solda ela produzia o produto A. A partir do momento que a empresa adquire um torno e com o torno produz o produto B, ela utilizando o torno e a solda simultaneamente, ela produz o produto C. Seria então a sinergia. A soma dos valores individuais é diferente da soma deles utilizados em conjunto. Além disso, nós devemos considerar os efeitos da mudança da gerência e da reestruturação da empresa-alvo. À medida que se unem duas empresas, vai ter uma reestruturação de pessoas, vai ter uma reestruturação de área física, espaço físico, enfim. Devemos também considerar problemas com tendências nas avaliações de aquisições. Em relação à empresa-alvo, podem ser os avaliadores podem ser demasiadamente otimistas ao estimar o valor, especialmente quando essa aquisição é uma aquisição hostil, e os analistas estiverem tentando convencer os acionistas de que o preço oferecido é muito baixo. Já em relação às empresas adquirentes, que tenham decidido por um motivo estratégico realizar a aquisição, pode ocorrer de ser exercida alguma pressão sobre o analista para que ele chegue a um valor estimado que confirme então essa decisão de adquirir. Já em relação aos modelos de avaliação que nós vamos estudar então ao longo dessa série de vídeos que eu vou apresentar para vocês, com base naquele nosso livro de avaliação de empresas, nós podemos dividi-las em três grandes grupos: avaliação por fluxo de caixa descontado, avaliação relativa e a avaliação de direitos contingentes. Em relação à avaliação do fluxo de caixa descontado, ela relaciona então o valor do ativo ao valor presente dos fluxos de caixa futuro que serão gerados por esse ativo. Na avaliação relativa, ela estima o valor do ativo enfocando a precificação de ativos comparáveis em relação a uma variável comum, quais sejam lucros, vendas, fluxo de caixa, valor contábil. E finalmente, em relação à variação por direitos contingentes, ela se utiliza dos modelos de precificações de opções para medir o valor de ativos que possuem então características de opções. Dessa forma, então,
ficamos graficamente com a seguinte estrutura de modelos de avaliação. Temos a avaliação a valores de entrada, na contabilidade se usa muito o custo histórico, que é um valor de entrada, né? E avaliações a valores de saída, que é as que nós estamos trabalhando aqui, subdividida então em relativa, avaliação por opções e avaliações por fluxo de caixa. Em relação ao fluxo de caixa, que já vai ser na nossa próxima aula, uma introdução à avaliação por fluxo de caixa, nós temos o fluxo de caixa da empresa e o fluxo de caixa do patrimônio líquido. Em relação à avaliação por precificação de opções, nós temos o modelo de Black-Scholes e o modelo binomial, estudado mais à frente no nossa série. Em relação à avaliação relativas, nós temos vários índices e vamos ver todos. Índice preço e lucro, mais famoso, índice preço e valor contábil, índice preço e vendas, índice preço e fluxo de caixa, índice preço e dividendo e índice Q de Tobin. Muito bem, esses então são os modelos de avaliação. Essa foi a nossa aula de introdução à avaliação. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.